Queridos, ainda em pé, vamos ler a palavra de Deus que está lá em Gálatas capítulo 2. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens, Vivendo de Acordo com o Evangelho. E hoje vamos ler o capítulo 2 de Gálatas. Espero que você tenha lido essa semana, essa carta, e meditado nela, refletido sobre a mensagem da semana passada. E o texto diz assim, 14 anos depois, Paulo falando aqui, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus,
Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém, querido? Você pode se sentar. A gente está estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas. E eu vou fazer uma breve recapitulação do que a gente viu na semana passada. E eu comecei semana passada mencionando que viver na graça é para quem tem maturidade. Quem precisa de regrinha, pode, não pode, é criança. Pense nisso, quando a gente aplica essa verdade à nossa realidade espiritual. Quem vive debaixo da graça é aquela pessoa que tem maturidade para discernir e, como Paulo escreve lá em Coríntios, saber aquilo que me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E a graça de Deus que age em mim e que me torna maduro, me faz escolher. Agora, aquele que é imaturo na fé, que é como uma criança, esse precisa das regras, esse precisa da lei, pode isso, não pode aquilo, faça assim e não faça assado. Infelizmente é triste a gente observar que a igreja de Jesus Cristo hoje, ela não tem tido uma compreensão do que é a graça de Deus e ainda vive debaixo de muitas regras e normas, não é verdade? Sim ou não? A igreja ainda vive muito debaixo de regras e normas, e nós nos colocamos debaixo dessas regras e normas, porque não entendemos a graça de Cristo. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo, ele vai falar de um encontro que ele teve em Jerusalém com os líderes da igreja, e este encontro foi um encontro muito emblemático na história da igreja, porque foi o primeiro concílio dos apóstolos para decidir a seguinte questão: aqueles gentios que se convertem a Cristo, eles precisam observar a lei ou não? Eles precisam ser circuncidados, eles precisam observar alimentos que podem comer, puros ou impuros, eles precisam guardar o sábado. E a resposta e a conclusão que aquele concílio teve, e Paulo narra isto aqui, e ele fala de embates, ele fala de confrontos que aconteceram aqui. Ele diz que quando Cefas, Tiago e João conheceram a graça de Cristo que havia agido na vida de Paulo, eles entenderam que não deveriam impor nenhum peso sobre aqueles que seguem a Cristo. E que a lei judaica, ela já havia cumprido o seu propósito, e principalmente as leis cerimoniais, que dizem respeito a fazer sacrifício, a circuncisão, a guarda de sábado, a tantas coisas que diziam respeito ao rito religioso dos judeus, tudo isso foi cumprido em Cristo, tudo isso acabou, cessou de existir a partir do sacrifício, da morte, do ministério de Cristo Jesus. Eu fiz uma pergunta para vocês semana passada, e qual evangelho foi pregado a você? O que você entende do evangelho de Jesus Cristo hoje? O evangelho que foi pregado para você foi aquele do aceita Jesus e vai para o céu? Esse evangelho é muito pobre. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Ou aquele evangelho, entregue a sua vida para Jesus e os seus problemas vão acabar e tudo será resolvido, pensando só numa dimensão humana e de resolução de problemas, como se Jesus fosse um saque, né? Para você ligar lá, para você ter todos os seus problemas resolvidos. Se este é o evangelho que você entende, que você recebeu, eu te digo que esse não é o evangelho de Cristo. Há um barateamento da graça de Deus hoje em dia. Há um entendimento completamente equivocado da graça de Deus. Há muitas pessoas que entendem, e até elas respondem assim, porque agora a gente está debaixo da graça. Então você pode fazer tudo debaixo da graça. Pode matar, pode roubar, pode cobiçar a mulher do próximo. É assim? Logicamente não. E o apóstolo Paulo, ele vai falar lá no capítulo 1, né, no verso 7, ele vai falar: há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha que palavra forte aqui.
Perversão é uma palavra dura, não é verdade? E Paulo está dizendo, tem gente pervertendo o evangelho. Isso não parou lá nas igrejas da Galácia, isso continua nos dias de hoje, por todo o tempo da história. Muita gente perverte o evangelho. Talvez o Deus maior do panteão da humanidade hoje seja a autonomia. E a autonomia significa o seguinte: eu faço as minhas leis. Ok? Eu sigo as minhas regras. E isso acontece em todas as áreas da vida, inclusive nesta caminhada religiosa e na caminhada de fé. Eu decido o que eu vou escolher ou o que eu não vou escolher, o que eu vou obedecer ou o que eu não vou obedecer. Eu decido que tipo do evangelho eu vivo. Não é o evangelho que me amolda, não é essa graça que me transforma, mas sou eu que busco do evangelho aquilo que me convém. Como eu disse semana passada, aquele evangelho soft, né? Aquele evangelho fofinho, aquele evangelho gostoso, que só fala de amor e ainda de um amor completamente distorcido, né? Nós estamos vivendo essa realidade, hoje o mundo vive essa realidade, as pessoas querem isso. As pessoas estão em busca de adequar na sua busca por Deus, adequar a sua religião, aos seus dogmas, aquilo que creem ou deixa de crer. Mas conforme o ensinamento de Paulo aqui em Gálatas, o evangelho é o fundamento da vida daquele que crê. É a base. O evangelho não é simplesmente aquilo que eu anuncio para alguém vir e entrar no reino, mas o evangelho deve ser aquilo que norteia a minha vida. Eu preciso viver o meu dia a dia conforme o evangelho de Cristo, que é o evangelho da graça. O evangelho me ensina a maneira de viver no reino de Deus. Então, se eu entro neste evangelho por meio da graça, eu preciso continuar debaixo dessa graça até o fim. É por meio desse evangelho que a nossa vida é transformada. Ou seja, eu preciso tanto do evangelho como aquela pessoa que não conhece a Cristo e está vivendo uma vida completamente pervertida. De acordo? Eu preciso desse evangelho hoje, da mesma maneira que aquele que não conhece a Cristo precisa. Mas para ele esse evangelho é um convite para vir para o reino. Para mim é um evangelho para viver no reino. Ou será que a gente pode viver de qualquer jeito no reino de Deus? Queridos, nós precisamos refletir sobre que tipo de evangelho a gente vive. O que este evangelho de Cristo implica, ou quais as implicações que esse evangelho tem na minha vida. Eu estou vendo a transformação da minha vida. Por meio da minha vida, pessoas estão sendo influenciadas. Jesus tem sido o maior influenciador na minha vida. Hoje se fala muito do influenciador digital, né? Tem um monte de gente querendo ser assim, ter milhares de seguidores. Jesus tem milhares e bilhões de seguidores. Mas será que eu quero ser de fato, eu me espelho de fato em Cristo? Será que Cristo é o meu modelo? Então é sobre isso que a gente quer continuar falando aqui, né? Não precisamos cuidar para não perverter o evangelho de Cristo. Porque a perversão do evangelho é desqualificação da graça. É dizer que a graça de Cristo não é suficiente. Eu preciso fazer alguma coisa. Estão entendendo? Estão entendendo? Nós acabamos de cantar aquela música maravilhosa, Graça, e lá fala sobre a dívida, né, que foi paga, né? A minha dívida ele pagou naquela cruz. Qual era a tua dívida, meu querido? Você sabe dizer? O tamanho da sua dívida? Será que a dívida da Dulce era menor do que a dívida do Rafa? Ou será que a dívida da Nasta era menor do que a dívida do Marco Aurélio? Será que a dívida da Marilza era maior do que a minha? E a resposta é? Com um pouquinho mais de convicção. A resposta é? Não. A minha dívida e a sua dívida eram exatamente iguais. A cifra dessa vida, o montante dessa dívida
eram exatamente iguais para todos e é exatamente igual para todo homem. Por isso que um só sacrifício na cruz, que custou a vida de Cristo, custou o sangue de Jesus, foi suficiente para pagar essa dívida. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente olha para o ladinho e a gente pensa, eu tinha uma dívida, mas a minha era quinhentão. Mas do Cris, ele devia bastante, né, Cris? Gente, isso é o olhar humano, isso é julgamento humano, isso é justiça própria, e é isso que Paulo está acabando e destruindo nessa carta. E é por isso que quando a gente diz, como eu falei semana passada, uma frase do Timothy Keller, quando ele diz assim, ninguém é tão bom que não precise da graça, e nem tão ruim que não possa merecê-la. Você está em qual lado? Eu acho que eu estava do lado do nem tão bom, porque eu era bacana, né? Tipo, eu era um cara acertadinho, nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, né? Sabe aquele conceito que não está na Bíblia, gente, mas que é discurso e boca de muita gente aí? Então, a verdade é que todos precisam da graça, porque o pecado nos levou para a morte, o pecado imputou sobre nós uma dívida impagável, e essa dívida foi paga de uma vez por todas por Cristo na cruz. Isto é graça. É eu entender que a minha dívida era enorme, e eu não poderia nem pensar em como começar a pagar essa dívida. Porque quando você tem uma dívida pequena, você fica fazendo conta, não é? Vou parcelar em 500 vezes de X reais, e daí eu consigo pagar. E às vezes a gente vive na nossa vida cristã assim, pensando que, não, a dívida era grande, mas talvez se a gente parcelar aí, em suaves prestações, eu consiga. Isso é uma mentira, isso é um engodo, isso é uma falácia. Mas está na nossa mente. Está na nossa mente esta incompreensão do que é a graça de Cristo. E o preço que foi pago naquela cruz, pela dívida que eu tinha. E quando nós estivermos nos apresentando diante dele, estava dando Apocalipse essa semana, mais uma vez, e nós estivermos diante do trono branco para sermos julgados pelo Senhor, você acha, Micheline, que a sua vida, porque foi criada no Evangelho, uma florzinha, né? Florzinha de Jesus, né? Vai ter um mérito maior do que aquele que foi um bandido, um traficante, um estuprador, mas que se rendeu à mesma graça de Cristo? Esta é a graça de Jesus. Então eu quero que nessas semanas, queridos, você pense nisso, e a minha oração tem sido, Deus incomoda, faz a gente pensar de fato, qual é o entendimento que a gente tem da graça do Senhor, e não somente isso, qual a experiência que eu tenho tido com essa graça, que não é só entender, é experimentar a graça de Jesus. E ainda encerrando o nosso resumo da semana passada, quando eu mencionei Calvino, que fala da graça irresistível, que é uma das bases da teologia de Calvino, graça irresistível. Quando a graça te alcança, meu querido, você não tem o que fazer. Porque é uma graça que te toma. Agora eu quero mencionar uma outra base, um outro fundamento da reforma protestante, né, que existem 5 pilares da reforma protestante, que são chamados das 5 solas do latim, né, e do grego, que vem a questão da sola escritura, sola gratia, sola fide. E ali ele fala somente a graça. Martinho Lutero estabeleceu um marco na história da reforma protestante. Somente a graça, somente pela graça nós podemos ser salvos. Somente a graça. Por quê? Porque a igreja naquela época praticava a salvação meritória. Dependendo do teu dízimo, né, Anselmo? A gente pode conversar e talvez a gente consiga, nós que temos contato imediato, um flat melhorzinho para você lá. De acordo com as penitências cumpridas, se você é uma pessoa penitente, se você ora não sei quanto tempo por dia, se você faz isso, aquilo, outro, então quer dizer que você merece.
E daí Lutero acabou com essa aflição e essa agonia e essa crise que ele vivia na vida dele. Quantos assistiram aquele filme Lutero? Lembra como começa o filme? Ele numa clausura se automutilando, porque via na carne dele um pecado horrível. E quando ele compreendeu a graça de Cristo, ele rompeu com tudo. E ele disse, de fato eu não sou merecedor, mas é pela tua graça. É pela tua graça. A sua teologia a respeito da graça de Cristo vai definir a vida que você leva. E vai até mesmo confirmar se você entendeu o evangelho da salvação ou não. Então, atenção a isso. Vamos lá, então, agora, entrar nesse segundo capítulo. Né? E o propósito desse segundo capítulo é a gente falar sobre essa doutrina da salvação. Eu dei como tema para essa mensagem, só pela graça. Repete comigo. Só pela graça. Isso virou até um jargão de crente, né? Quando você enfrenta uma coisa difícil, só pela graça. Temos que fazer até um meme disso agora. Alguém, por favor. Né? Só pela graça. Né? A gente fala com um ar meio... tipo assim, o que a gente quer dizer quando a gente usa essa expressão? Só pela graça. O que a gente quer dizer? Que a gente não aguenta aquilo. A gente não dá conta daquilo. Não é verdade? É só pela graça de Jesus. Então, este é o tema que eu dei para a mensagem, essa segunda mensagem. Só pela graça. E, na verdade, hoje nós vamos ter 2 pontos só. Que maravilha, a gente está sendo mais econômico hoje, viu, Romildo? 2 pontinhos só, ok? O primeiro ponto é o seguinte: só pela graça nós somos salvos. É somente por meio da graça que a gente é salvo. Querido, qual que é, segundo a Bíblia, qual que é a condição de um ser humano sem Cristo? Vamos lá, me ajudem. Qual é a condição de um ser humano que está apartado do relacionamento de Deus porque não está unido com Cristo? Oi? Ele está perdido, o que mais? Morto. De acordo com as Escrituras, é isso. Ele está morto. Ok? E Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 2. Efésios 2, do verso 4 a 6. É a cartinha próxima aí de Gálatas. Olha o que ele diz aqui, ó. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos. Por que nós estamos mortos? Ou em que nós estamos mortos? Nos nossos delitos. Ele não está falando de morte física. Ele está falando de morte espiritual. Você está morto, você está seco, você está separado. Você está no pecado, e a punição do pecado é morte. É apartar-se da graça de Deus. E o salário do pecado, então, é o quê? É morte. Não a morte física, é a morte espiritual. E daí ele continua dizendo, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E daí ele continua escrevendo aqui, e juntamente com ele, com Cristo, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está afirmando aqui é o seguinte: nós estávamos mortos no pecado. O morto tem alguma reação? O morto tem poder de escolher? O morto pode tomar alguma decisão na vida dele? Mas ele fala, pela graça. Como você acha que foi a ressurreição de Jesus? Jesus se auto-ressuscitou? Tipo assim, ele tinha morrido, ficou 3 dias lá naquela tumba, daí ele se auto-ressuscitou? Foi assim que aconteceu? Quem que ressuscitou Jesus? A Bíblia fala que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque Jesus morreu em pecado.
Jesus morreu tomando sobre si todos os nossos pecados. Então, naquele momento da cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele vínculo que Jesus tinha com o Pai, de ter vivido a vida inteira sem pecado, naquele momento foi cortado, e Jesus assumiu a punição do pecado. E a punição do pecado é morte, não somente física, mas separação de Deus. Mas Deus ressuscitou Jesus. Você está em Cristo por quê? Porque um dia você decidiu escolher Jesus? Mortinho da Silva que você estava? E você decidiu escolher Cristo. Gente, isso aqui é uma coisa bem séria, é profundo isso. A gente precisa pensar nisso. Bom, se eu estava morto, eu podia levantar minha mão e dizer: Jesus, eu te recebo, tá, Jesus? Eu decidi te receber. Porque eu achei o teu evangelho tão fofinho. Eu gostei tanto dessa mensagem aqui, eu acho bacana. E como eu estou meio morto, né? Então eu decidi te escolher. Não é isso que a Bíblia está me dizendo. Mas está dizendo que foi por causa da graça. Se você e eu hoje temos esta convicção de que fomos salvos em Cristo Jesus, e fomos tirados da morte e ressuscitamos com Cristo, foi por causa da graça dele, porque você estava morto. Então pensa quando você fala as coisas, não falam assim: eu escolhi Jesus. Não é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz o quê? Ele nos escolheu. Não diga assim: eu aceitei Jesus. Porque não foi você que aceitou Jesus, foi Ele que te aceitou. Não diga assim: eu um dia entreguei a minha vida a Cristo. Mas diga assim: eu estava morto. Mas pela graça de Cristo, Ele me aceitou, Ele me recebeu. Porque Ele tinha me escolhido. E daí sobra o que para a gente? O que sobra para a gente? Nada. Senão essa graça, que eu não mereço. É isso que Paulo está querendo ser tão veemente aqui nessa carta. Olha o que ele fala no verso 15 e 16 do capítulo 2. Ele vai dizer: nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Paulo usa de uma certa ironia aqui, né? Porque ele está falando: nós que éramos judeus, olhávamos os gentios como os reles pecadores, mortais, miseráveis, afastados de Deus. Nós, judeus, enxergávamos assim. Os judeus, os gentios não valiam nada. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, o que diz lá? Um pouquinho mais de força. Ninguém será justificado. Se a salvação em Cristo Jesus é a minha justificação, é a chancela de que não tem mais dívida, de que agora eu sou justo, não é por obra da lei. Paulo extenua isso aqui só nesse versículo. Não é por obra da lei, não é por causa de nada que você fez, porque por obra da lei ninguém é justificado, mas somente pela graça, mediante a fé. Porque para você acreditar nisso, você precisa de fé, né, gente? Né, Rafa? Pra você acreditar que alguém pagou uma dívida impagável tua, você tem que ter fé, não tem, meu irmão? Já imaginou? Você lá no CEPROC, no Serasa, teu nome está, né, no pau do galinheiro lá, mais sujo do que o pau do galinheiro, né, devendo uma quantia astronômica, e um dia alguém chega para você e fala assim: ó, está quitado. Não acredito. Tem coisa aí. Vai querer meu fígado, né? Então precisa de fé para acreditar nessa graça. Precisa de fé para ser justificado por ela. Às vezes a gente fala para as pessoas dessa graça, elas falam assim: ah, é assim? Simples assim? Eu disse: é simples, mas não é fácil, porque precisa de fé. E só quem crê, recebe essa graça em Cristo Jesus. Ou seja, não há nenhum mérito humano para a nossa salvação.
Se a gente pensar que pode haver algum mérito na minha salvação, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. A religiosidade perverte o evangelho da graça. E a religiosidade faz o quê? Você acredita em Jesus, né? Ok. Mas então vamos conversar aqui como que deve ser a tua vida. Se você acredita em Jesus, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você tem que andar desse jeito, você tem que usar essa roupa, você tem que ter esse tipo de linguajar. É graça isso já? Não. Virou mérito humano. Virou... Oi? É uma desgraça. É uma desgraça, literalmente. Né? Então a religiosidade perverte o evangelho. E é isso que esses falsos irmãos, que Paulo está dizendo, que estavam no meio da igreja aqui, falsos irmãos, estavam pregando. Era um evangelho que não era o evangelho de Cristo Jesus. E Paulo fica mordido com isso. E ele vai ensinar o quê? Que o evangelho da graça diz o seguinte: você crê em Cristo Jesus, então você é salvo. Ponto. E porque você é salvo, daí que vem o negócio. Você obedece. Ok? Este é o evangelho de Cristo. Você crê em Jesus Cristo e você é salvo pela graça, ponto. Mas porque você foi alcançado por essa graça, o teu desejo é obedecer. Agora, esse evangelho deturpado que eles estavam pregando aqui, dizia o seguinte: você crê em Jesus Cristo, daí você obedece os mandamentos, e se você obedecer os mandamentos direitinho, porque eu vou estar aqui para checar, daí você é salvo. Tem diferença desses dois evangelhos? Sim ou não? E aonde está a diferença? A diferença está no esforço. Eu creio em Jesus. Gente, tem muita igreja pregando isso, ok? Tem muita igreja que prega assim: não, nós cremos no sangue de Jesus Cristo, cremos que Jesus Cristo é o único Salvador, mas para você estar unido com Cristo, você precisa guardar o sábado, você precisa não comer mais determinados tipos de alimentos, você precisa fazer assim, fazer assado, andar desse jeito, andar daquele outro. Pronto, acabou com a graça. Porque agora a graça morre, né? Você desqualifica, você invalida a graça de Deus. Porque tem um esforcinho humano do cidadão aqui. E daí eu olho para o Lucas e falo: Lucas, você tem uma cara de crente, é obediente e tal, então você está salvo. Mas o Éder, eu olho para o Éder e falo: Éder, vamos se esforçar mais, né, meu irmão? Porque desse jeito, pensa o quê? Não tem salvação, não vai rolar. Isso é mérito humano. Mérito humano. E sabe qual é a grande questão disso? É a motivação com a qual a gente obedece a palavra de Deus. Porque se eu obedeço a palavra de Deus com intenção de receber alguma coisa disso, qual que é a minha motivaçãozinha do coração? Egoísmo, ter um benefício, justiça própria. Agora, se eu obedeço, entendendo que não há nada que eu possa fazer para diminuir ou desqualificar essa graça, a minha motivação qual é? Amor. Eu obedeço a Cristo porque eu amo. Eu não vou viver nessa vida, não porque a Bíblia fala que você não pode fazer isso, mas porque eu amo o Senhor e a graça dele foi tão imensa na minha vida que eu não quero mais isso para mim. Então a questão é a motivação do meu coração. Qual é a sua experiência com a graça que o salvou? O apóstolo Paulo vai dizer aqui no verso 9 do capítulo 2, que quando Tiago, Cefas e João conheceram a graça que me foi dada. E aqui a gente precisa falar do testemunho de Paulo. Quem era Paulo, gente? Paulo era o exemplo do religioso. Era o cara que, assim, se ufanava em dizer que ele era o the best, né? Tipo, era o cara que
Tipo assim, se tem alguém na face dessa terra, e no primeiro capítulo ele já falou isso, ele disse no primeiro capítulo, eu me avantajava dos da mesma idade da minha religião e da minha nação. Ele se sentia o máximo, né? O cara. Fariseu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, zeloso em relação às Escrituras, irrepreensível na busca da obediência a essa lei de Deus. Mas depois que ele teve um encontro com a graça de Cristo, ele disse para Deus, miserável homem que sou, de que isso vai adiantar? Do que essa religião, o que essa religião pode fazer para transformar o meu coração mal? E daí ele vai lembrar lá a igreja, que ele era um perseguidor, lá no final do capítulo 1, ele vai falar, o que as pessoas ouviam dizer dele é que é aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. O cara mudou da água para o vinho. O cara que perseguia essa doutrina e perseguia esse Cristo, um dia teve um encontro com esse Jesus que deu uma juntada nele. E falou, cara, o que você está fazendo? Por que você está me perseguindo? E daí Paulo, todos os argumentos dele foram quebrados ali. E eu imagino que Deus moeu Paulo ali com a graça dele, né? Porque a graça mói a gente. A graça faz a gente sentir a pessoa mais miserável desse planeta. É o oposto da justiça própria. A justiça própria, você olha para dentro de si mesmo, olha no espelho e fala, eu sou bacana. Tem coisa boa aqui dentro. Mas quando você vai diante da graça de Deus, você se sente a pior das criaturas. Você se lembra da tua dívida. E que não é só quinhentão. É uma dívida impagável. Essa é a história deste apóstolo Paulo. A salvação em Cristo Jesus, ela começa quando a gente recebe essa graça. Mas essa graça precisa agora nos fazer sermos pessoas como Cristo. Essa graça precisa nos transformar. Então, a segunda ação da graça de Cristo na nossa vida é para nós permanecermos salvos. Nós fomos salvos lá atrás quando Jesus falou, tua dívida foi paga, você foi justificado, agora você é justo, por minha causa e por aquilo que eu fiz por você. Você não tem mérito nenhum. Agora, permanecer salvo, aqui está o desafio, né? Porque o permanecer salvo vai falar de santificação. Vai falar de uma vida que vai sendo transformada. E Paulo mostrou isso na vida dele? Completamente. Paulo mostrou que agora o negócio não era mais ele. Não sou mais eu quem vivo. Eu me entreguei completamente para essa graça de Cristo. Eu preciso dessa graça para continuar caminhando com Cristo. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 2,12, ele fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Querido, não pensa que só pelo fato de você ter garantido a tua salvação, pronto, já tem o bilhete, agora não tem problema, já estou com a senha guardada aqui. Se você pensa assim, você não está vivendo o evangelho da graça. E cuidado, hein? Porque pode ser que você tenha um entendimento equivocado e de repente essa senha não vai ser chamada naquele dia. Eu lembro de conviver com jovens na minha época de mocidade na igreja. Eles falavam exatamente isso, é a desqualificação da graça, é um evangelho que está pervertido, é uma banalização da graça. Eles diziam assim, era jovem que estava no culto, saía do culto, ia para as baladas, dormia com a namorada, bebiam que se entornava o caveirão de tanto beber. Ok. O que é isso, gente? E daí o discurso, sabe qual era? O discurso era assim, não, eu já recebi a salvação pela graça, agora tranquilo. Tudo garantido. Gente, isso é um engano. Isso é uma mentira. Isso, uma pessoa que pensa assim, ela não conhece as Escrituras, ela está infundada na palavra de Deus. E se está infundada, cuidado, hein? Você corre riscos. Porque a palavra fala que o Evangelho, ele começa na nossa vida quando nós recebemos a Cristo, mas ele continua guiando, norteando, alinhando a nossa vida com o Senhor. E é isso que vai nos transformar. A imagem e semelhança de Cristo. Foi nesse ponto que Paulo chegou.
Ele entendeu a graça de Cristo, ele entendia que tinha um padrão, e ele diz, eu vou chegar nesse padrão, e o padrão é o seguinte, essa natureza humana não manda mais. Agora é o Senhor que controla a minha vida. Então nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Não pense que agora, porque a tua salvação está garantida, e você já aceitou Jesus Cristo, você se senta numa cadeira e segue a vida. Cuidado, isso é uma mentira. Porque a salvação não é um ato de uma mão que se levanta num culto. A salvação se manifesta na nossa vida quando nós somos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Aqui está a parte mais importante da nossa salvação. A salvação é de graça, mas a escolha de viver de acordo com Cristo tem um preço da minha parte. Eu vou ter que dizer eu quero. Eu vou ter que dizer não para a minha natureza humana. E isso é assunto para outras mensagens aí para frente. Mas quando a gente fala de santificação, de novo, a gente se depara com aquelas áreas da nossa vida que a gente não tem domínio muitas vezes, né? E daí a gente é ensinado assim, que a santificação é fruto do teu esforço. Né? Quantos aqui já foram ensinados assim, ou pensam desse jeito? Para eu me tornar mais santo, eu preciso me esforçar mais. Sem vergonha, vamos lá. Vamos lá, manifeste-se. Né? Esse é o entendimento coletivo. Para eu ser mais santo, eu preciso me esforçar mais. Portanto, eu tenho que orar mais, porque eu oro pouco. Eu tenho que ler mais a Bíblia, porque eu leio pouco. Oi? Jejuar, de preferência, né? Uma vez por semana. E assim a gente vai colocando o quê? Os pesos, né? E daí, quando você começa a ver que a tua vida começa a se tornar melhor, e você começa a se tornar santo, um dia você olha no espelho e você enxerga uma auréola assim, rapidamente, não inteira, mas uma parte dela, daí você começa a falar, opa, está dando certo. Meu esforço está garantindo a santificação. Essa foi uma grande crise que eu tive na época de conversão, compromisso com Jesus. Nós nos unimos aqui a um grupo de missionários, Cote, Raquel, o pessoal que veio do Ágape de Belo Horizonte, e aquele povo tinha vida de oração, assim, eles oravam a manhã inteira, liam a Bíblia, eu me internava, eu ia lá na casa da missão, ficava lá também lendo a Bíblia, orando e tal. Só que começou a entrar na minha cabeça uma coisa dessa, assim, tipo, à medida que eu me esforço, eu me torno mais santo. E às vezes eu olhava a minha vida e via que eu não estava muito santo, daí eu falava o quê? Tem que esforçar mais, é que nem o exercício físico, né, Rafa? Não está tendo resultado, então tem que malhar mais. Está errado, ou está comendo demais, ou está malhando pouco. Né? Na base do esforço humano. Gente, isso é um outro conceito coletivo no meio da igreja. Alguém já chegou um dia para você e disse assim, irmão, está passando por luta, né? Sua vida está meio desaprumada, não está? Eu acho que o irmão precisa orar mais. Eu acho que o irmão precisa se abrir, buscar ouvir a voz de Deus. Está lendo a Bíblia todo dia? O irmão jejua? Você está obedecendo a palavra de Deus? E daí já vem aquele peso. Gente, eu já recebi muita palavra assim. Pastor, Deus me falou que você precisa orar mais e jejuar mais pela vida da igreja. Valeu. Obrigado. Gente, isso é legalismo. Qual que era a figura do legalismo no Novo Testamento? Fariseus. Jesus desce a ripa na cabeça dos fariseus. Jesus fala assim, ai de vós hipócritas. Porque, gente, quando o fardo é pesado, para a gente carregar, já é pesado para a gente carregar, a gente quer impor nos outros. E era isso que os fariseus faziam. E Jesus falou para eles, vocês atam fardos pesados e colocam sobre a vida das pessoas. E nem vocês não conseguem carregar esse fardo. Isso é religião, isso é pesado demais, isso é hipocrisia, isso não tem nada a ver com graça. E daí naquela época da minha vida eu comecei a perceber que eu entrei numa, né? Orar 2 horas por dia, ler a Bíblia, minha manhã inteira era para buscar Deus. Porque eu trabalhava à tarde e estudava à noite. Então era para buscar Deus, oração. Tinha algo de desejo, de vontade de crescer espiritualmente, mas tinha alguma coisa dentro de mim que falava o seguinte, agora vai rolar. Agora você vai virar santo mesmo. E daí você vai buscando dons espirituais e querendo dom de línguas e tal, porque o dom de línguas é bem importante e tal, não sei o quê. Você entra naquela confusão.
Mas de repente você começa a se deparar com pecados na tua vida, com coisas que te travam, e aquilo é pesado, porque na verdade assim é uma obediência que não está motivada no amor, mas é uma obediência baseada no egoísmo e na justiça própria, e de repente você aguenta esse tranco por um tempo. Por que tanta gente desviada por aí? Por que tanta gente que abandona a caminhada de fé? Porque não aguentam o jugo da religião, não suportam o jugo da religião. E Jesus fala, saiam do jugo da religião e coloquem sobre vocês o meu jugo. O jugo da religião é muito pesado. E o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça, vai nos libertar dessa coisa da religiosidade. Quem nunca aqui olhou para um irmãozinho e disse assim, esse estágio espiritual eu acho que eu nunca vou alcançar. Confissão, vai lá. Você não entende a graça de Cristo. Quantas referências que a gente tem no meio da igreja do tipo assim, a irmã Sônia, Jesus, né? Ela só errou em ter casado com o Romildo, mas a Sônia, eu nunca vou chegar no nível espiritual da Sônia. Olha que mulher de Deus, como é que ela fala macio, olha a sabedoria dela. Ela tem vida de oração, ela conhece a palavra de Deus. Eu nunca vou chegar nem aos pés da Sônia. Gente, isso é graça? Gente, está cheio disso na igreja. Então, quer dizer, se você já alguma vez pensou isso, passou isso pela tua cabeça, aquele pensamento, eu nunca vou conseguir, porque quando você pensa assim, eu nunca vou conseguir, você faz o quê? Você desiste. E de fato, você tem que desistir de andar no mérito. Mas você precisa decidir andar na graça. E dizer, pela graça de Deus eu sou o que sou. E eu estou vencendo pela graça de Deus. E eu vou me tornar um homem de Deus pela graça de Deus. E Deus vai me conceder os dons dele pela graça de Deus. E Deus vai me dar um ministério pela graça de Deus. E você não precisa se comparar com ninguém, tá? Porque comparação não vem de Deus. Queira ser o melhor. Eu dei aula para uma escola, um rapazinho veio no final da aula, fala, professor, eu fui muito impactado com a sua aula, eu estou desafiado a estudar esse livro de Apocalipse e conhecê-lo mais. E eu disse assim, eu te digo o seguinte, Igor, você precisa ir muito além do que eu fui já. Porque isso é graça. E a graça de Deus nos faz voar, porque ela é leve. E daí quando você vê aquele peso te prendendo, dizendo que você é miserável, que você não presta, que você tem aquele pecado, que a tua vida é enrolada nessa área, que você não vai conseguir, é aquele peso que te prende na terra, de repente você se liberta daquilo e você fala, pela graça do Senhor eu posso voar, e eu posso alcançar coisas grandes, e eu posso ser usado por Deus. E eu quero dizer para você, meu querido, que nós cremos, que todos os membros desta igreja, eles têm este potencial da graça de Deus para se transformarem homens e mulheres de Deus e desenvolverem ministério e serem bênção no reino de Deus. E é isso que nós desejamos, queremos, e é isso que a palavra de Deus nos ensina. E a graça, quando nós vivemos nessa graça, há uma coisa muito maravilhosa, que é que daí nós vamos ser agentes da graça para as pessoas. E foi isso que Paulo fez. Quando ele chegou e compartilhou o testemunho dele lá para os líderes da igreja, aquele povo ficou assim, meu Deus, esse cara, olha quem ele era e quem ele é. Não existe esforço humano que possa transformar uma pessoa da água para o vinho. Então isso é ação da graça, e daí nós nos tornamos agentes dessa graça. Nós nos tornamos o cartão de visita dessa graça. E eu gosto de me lembrar de onde eu vim. E eu gosto de me lembrar que, se não fosse Jesus intervindo na minha vida, eu sei muito bem onde eu estaria hoje. E, infelizmente, esta imagem não é nem um pouco boa. E olha que eu era bonzinho, hein? Lembram, né? Olha que eu era um cara bacana.
Mas eu sei onde eu estaria hoje se não fosse a graça do Senhor me alcançando. E eu, naquele momento da minha vida lá atrás, eu entendi que não há nada que eu possa fazer para me santificar, para me separar do pecado e para não pecar mais. E daí minhas orações naquela época da vida era falar, Senhor, é o seguinte, eu gosto de pecar, esse pecadinho especificamente eu gosto dele. Tem que falar, não é? Não é, Valquisa? Como é que eu vou enganar Deus, né? Vai com aquela cara de santo, Senhor, me perdoa, estou tão arrependido, mentira. Mentira que você está arrependido. Então você tem que falar, né? E eu entendi, tem que ter esse canal aberto. Deus, eu não consigo. Com a minha força eu não consigo. Mas eu sei que há uma graça, e uma graça que me tirou lá de trás, e essa graça não me tirou lá de trás para me deixar do jeito que eu estou hoje. Essa graça vai fazer serviço completo. E o serviço completo significa, na minha caminhada com Cristo, na minha vida de santificação, eu me tornar cada dia mais santo. E esses pecados vão se desprendendo de mim por causa da graça, não porque é o meu esforço humano. Não porque eu li muito a Bíblia, porque eu orei, porque eu jejuei 30 anos, porque eu não sei o quê. Mas por causa da graça. Sabe aquelas pessoas que às vezes você ouve falar assim, orei 30 anos pela conversão do meu filho. Gente, cuidado, isso não pode ser um esforço humano e um mérito, porque às vezes a gente fala assim como se fosse uma medalhinha que você recebeu, né? 30 anos orando. Agora eu mereci. Está aqui, Deus me deu. Isso desqualifica a graça de Deus. Então isso é muito sério e a gente precisa refletir sobre aquilo que a gente acredita, sobre o que a gente pensa. Por meio da graça de Jesus Cristo, a gente precisa ansiar e buscar um relacionamento profundo com Ele. Motivado pelo amor, eu preciso buscar isso. Existe uma diferença entre uma pessoa religiosa e moralmente correta com uma pessoa que de fato foi salva em Cristo Jesus. A religiosa só quer mostrar para os outros que ela é boazinha, que ela é bacana. A que teve uma experiência com a graça, está lá no pó, se humilha e fala, Senhor, o que eu quero é relacionamento contigo. E foi isso que Paulo falou lá em Filipenses. Eu considerei todo o meu passado, todo o meu currículo religioso, eu considerei tudo isso como esterco. Sabe o que é esterco? Olha o que Paulo fala. Todo o meu esforço humano, eu considerei esterco. Por causa da sublimidade de Cristo. E eu quero ser encontrado nele, não na minha justiça própria. Mas eu quero ser encontrado nele por causa da graça dele. Eu quero conhecer essa graça. Eu quero mergulhar nessa graça. Eu quero viver nessa graça todo dia. Porque essa graça, quando eu caio, ela não me acusa, ela não me destrói. Ela me levanta e diz, vamos lá, meu filho. Vamos lá, vamos continuar. Você vai conseguir, porque a minha graça é suficiente para isso. E daí a gente vai aprendendo a afirmar dia a dia, Senhor, a tua graça me basta. Aquilo que Paulo fala lá em Coríntios. A minha graça é suficiente. Não preciso mais nada. A tua graça é suficiente na minha vida. E daí no verso 21, já estou encerrando, o apóstolo Paulo diz assim, depois de ele escrever, porque eu mediante a própria lei, morri para a lei. E aqui ele está dizendo de uma escolha dele, eu escolhi isso. Isso sim nós podemos escolher. Eu morri para a lei, eu morri para a religião, eu morri por ficar querendo cumprir todos os requisitos, eu morri para a fala das pessoas, eu morri para as cobranças, que eu tenho que ler mais a Bíblia, que eu tenho que jejuar mais, que eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo, eu morri para tudo isso. E eu me crucifiquei, eu escolhi estar crucificado com Cristo, morrer com Ele, e daí morto não tem vontade, né? Eu morri em Cristo, e agora ele fala, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gente, a gente olha esse texto e a gente pensa assim, isso aí, eu não vou conseguir viver nunca. Então rasga essa página da Bíblia, meu querido. Porque esse testemunho de Paulo deve ser o meu e o seu hoje. É possível ou não é? É possível declarar isso? Não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim? Sim, é possível, por causa da graça. Então não vamos com aquele papinho de falsa humildade, né? Eu nunca. É o que a palavra me diz, quando eu morro para a lei, eu ressuscito em Cristo e eu ressuscito nessa graça libertadora. E daí no verso 21,
O apóstolo Paulo escreve: não anulo a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O apóstolo Paulo é muito severo. Se a justiça, ela vem pela lei, se a justiça de Deus se manifesta no meu e no teu esforço humano, Cristo morreu para nada. Pesado isso, não é? Mas quando nós queremos viver debaixo da lei, debaixo das normas, e não nos lançamos para a graça de Cristo, nós estamos anulando essa graça. Nós estamos dizendo: essa graça eu não preciso dela. No meu braço eu consigo. A minha força eu dou conta. E pior do que isso, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo não valeu. Quando eu olho áreas da minha vida e digo assim: é muito forte, eu não dou conta, você está dizendo: o sacrifício de Cristo não valeu. O sacrifício de Cristo não foi suficiente para me libertar nessa área da minha vida. E isso que começou a abrir a minha mente. E eu disse: eu não posso. Porque essa graça é maravilhosa. E pela graça de Cristo eu consigo. E pela graça de Cristo eu vou vencer. E pela graça de Cristo eu vou dar uma martelada em cada prego da cruz, daquela velha natureza, toda manhã. Para que ela permaneça lá. E eu continuo vivendo debaixo desta graça. Querido, você tem vivido alinhado com o Evangelho de Jesus? Você tem de fato experimentado essa graça de Cristo? Os teus pensamentos estão de acordo com o Evangelho? No teu dia a dia, a maneira como você resolve os teus problemas familiares, no teu trabalho, estão de acordo com o Evangelho? Os teus pensamentos políticos, o que você pensa em relação à política, estão de acordo com a palavra de Deus e com o Evangelho de Jesus Cristo? As ideologias que você defende, os posicionamentos que você tem na sociedade hoje, estão de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo? Isto é viver pela graça. É quando você deixa que este Evangelho te molde. E eu quero te desafiar a você pensar nisso. A você refletir profundamente sobre essas questões. E não há vergonha nenhuma você ir para a sua célula e dizer: olha, esse negócio de graça eu não entendo nada, nunca vivi isso, eu não sei do que se trata, porque eu nunca experimentei isso na nossa vida. E a gente vai orar uns pelos outros. Não é falação, não é orar. Porque o que Deus mais deseja é que a gente possa experimentar a graça para entrar no reino e viver debaixo dessa graça de Cristo toda a nossa vida. E eu desejo que, como igreja, a gente viva assim. Cuidado com o que você fala com as pessoas. Cuidado com os conselhos que você dá. Cuidado com os teores de justiça própria, do tem que fazer mais, se esforce mais. Você não está alcançando determinadas coisas porque ora pouco, porque jejua pouco, porque isso é do inferno. Isso desqualifica a graça. Naquela cruz, Jesus diz assim: eu estou amando a humanidade do jeito que eles estão. Do jeito que eles são. E eu vou amá-los até o fim. E por causa do meu amor, eles vão ser transformados. Eles não acreditam nisso. Eles não acreditam que eles podem ser diferentes, mas por causa do meu amor eles serão. Por causa da minha graça derramada eles serão. Então que a gente possa ressaltar essa graça na nossa vida. E cada dia a gente levantar, experimente fazer isso essa semana. Cada dia você levanta, você olha no espelho e fala: Jesus, é só pela tua graça que eu estou aqui. Eu não merecia o teu amor, eu não merecia absolutamente nada que viesse do Senhor. Mas por causa da tua graça eu recebi. Jesus, me ensina a andar nessa graça. Me ensina a viver debaixo dessa graça. E daí, se a tua vida der uma desandada e surgirem problemas, você volta para o espelho e você fala o seguinte: aconteceu tudo isso, eu errei um monte de coisa, mas Senhor, eu estou com a tua palavra. E essa graça vai me levantar. Essa graça vai me tornar um homem segundo o seu coração, uma mulher segundo o seu coração, um jovem segundo o seu coração. Vamos ficar em pé para a gente orar.
Deus, em nome de Jesus, Pai, nós precisamos compreender isso, Jesus. Abra os nossos olhos, e eu sei que o Espírito de Deus está agindo na nossa vida, Jesus. Isso aqui é tão fundamental para a nossa caminhada com o Senhor. Isso é tão importante para a vida da igreja. Deus amado, e nós declaramos, Senhor, nesta manhã, que Deus, nós queremos viver este Evangelho de Cristo, que está completamente fundamentado na Tua graça. Deus, nos ajuda a não desqualificarmos a Tua graça, não invalidarmos a graça, não anularmos a graça de Deus, que se manifestou por meio de Jesus Cristo. Pai, nós declaramos aqui nessa manhã que não há nenhum esforço humano que nós possamos fazer que nos faça merecedores de absolutamente nada. Não há nada que nós possamos fazer para recebermos alguma coisa do Senhor. Tudo isso é graça. Como a gente cantou aqui, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou, mas pela Tua graça. Nós queremos experimentar isso nessa semana, Jesus. Nós queremos experimentar essa maravilhosa graça que a gente cantou aqui, Senhor. Maravilhosa graça. Graça que nos redimiu, graça que pagou a nossa dívida. Graça que olha para nós com amor. Graça que nos ajuda a sermos transformados. Graça que nos santifica. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Amém. Amém.